das disposições gerais, objetivo e abrangência. Esta resolução possui o objetivo de definir e estabelecer padrões sanitários para o transporte de material biológico de origem humana, em suas diferentes modalidades e formas, sem prejuízo do disposto em outras normas vigentes, específicas a cada material e modo de transporte, para garantir a segurança, minimizar os riscos sanitários e preservar a integridade do material transportado. Esta resolução se aplica a todo remetente, transportador, destinatário e demais envolvidos no processo de transporte de material biológico humano, sem prejuízo do disposto em outras normas vigentes, específicas a cada material e modo de transporte. O disposto nesta resolução se aplica, no que couber, aos procedimentos de importação e exportação de material biológico humano, sem prejuízo do disposto em outras normas vigentes, específicas a cada material e modo de transporte. Disposições iniciais. O transporte de material biológico humano fica submetido às regras e procedimentos estabelecidos nesta resolução, sem prejuízo do disposto em outras normas vigentes específicas a cada material e modo de transporte. As operações de transporte devem ser registradas e padronizadas, por meio de instruções escritas atualizadas. Instruções escritas e padronizadas devem estar disponíveis a todo o pessoal envolvido no processo de transporte, e ser revisadas anualmente, e ou sempre que ocorrer alteração nos procedimentos. Quaisquer não conformidades durante o processo de transporte devem ser investigadas e registradas, incluindo-se, no que couber, as medidas corretivas e preventivas adotadas. O transporte de material biológico humano pode ser realizado de forma terceirizada, mediante instrumento escrito que comprove a terceirização, obedecendo às especificações do material biológico humano a ser transportado. O prestador de serviço terceirizado deve ser legalmente constituído e estar licenciado junto ao órgão de vigilância sanitária local competente, nos termos desta resolução e das normas de vigilância sanitária federais, estaduais e municipais pertinentes. O prestador de serviço terceirizado deve possuir infraestrutura, conhecimento e treinamento adequado de pessoal, sob a supervisão técnica de profissional comprovadamente capacitado, para desempenhar satisfatoriamente o serviço solicitado pelo contratante, e atender aos requisitos técnicos e legais estabelecidos nesta resolução, sem prejuízo do disposto em outras normas vigentes específicas, a cada material biológico e modo de transporte. O instrumento escrito que comprove a terceirização deve ser mantido à disposição das autoridades de vigilância sanitária competentes, pelas partes envolvidas no respectivo instrumento bilateral. A terceirização de atividade de transporte de material biológico não exime o serviço de saúde remetente do cumprimento dos requisitos técnicos e legais estabelecidos na legislação vigente, respondendo solidariamente com o contratado perante as autoridades sanitárias quanto aos aspectos técnicos, operacionais e legais inerentes às atividades que lhe competem. Na hipótese de transporte de material biológico humano, realizado por transportadores ou instituições governamentais, mediante acordos autorizados ou estabelecidos, entre o Ministério da Saúde, ou o órgão ou entidade relacionado, tais como órgãos de segurança pública e forças armadas, em que não é exigido o licenciamento sanitário, o processo de transporte pode ser avaliado pelas autoridades de vigilância sanitária local competentes, caso necessário. Todos os documentos e registros das atividades referentes ao transporte de material biológico devem estar disponíveis para fornecimento aos órgãos de vigilância sanitária, sempre que solicitado. No caso de atividade terceirizada, deve constar expressamente no instrumento escrito que comprove a terceirização, quais documentos e registros devem ficar sob a guarda de cada parte envolvida. O pessoal diretamente envolvido em cada etapa do processo de transporte deve receber o regular treinamento específico, compatível com a função desempenhada e a natureza do material transportado, e sempre que ocorrer alteração nos procedimentos, devendo a efetividade deste treinamento ser periodicamente avaliada. As responsabilidades pela elaboração, execução e avaliação dos treinamentos devem estar definidas no instrumento escrito que comprove a terceirização, de acordo com as diretrizes técnicas definidas pelo contratante, mantendo-se os registros documentais.
Sempre que ocorrer alteração nos procedimentos, deve-se certificar que a equipe está apta para executar as orientações definidas. O disposto no caput e nos incisos 1º e 2º não se aplica ao transporte de tecidos, células e órgãos, para finalidade de transplante, por transportadores ou instituições governamentais, mediante acordo autorizado ou estabelecido com o Ministério da Saúde, ou o órgão ou instituição integrante do Sistema Nacional de Transplante, cabendo ao remetente neste caso, atender o disposto no artigo 29, desta resolução. Embalagem e acondicionamento. O material biológico humano a ser transportado deve ser acondicionado de forma a preservar a sua integridade e estabilidade, bem como a segurança do pessoal envolvido, durante o processo de transporte. A etapa de acondicionamento do material biológico deve ser validada, devendo-se considerar o tipo de material biológico e a finalidade do transporte, com aprovação de supervisor técnico, responsável pelo acondicionamento do material biológico a ser transportado. Caso seja necessário controle de temperatura, este parâmetro deve ser considerado no processo de validação de transporte, de forma a garantir conservação das características biológicas, pelo tempo de transporte previsto, com estimativa de margem de atrasos. Quaisquer mudanças nas operações de embalagem e acondicionamento, e nas características técnicas definidas na validação, serão avaliadas pelo supervisor técnico, quanto à necessidade de revalidação, mantendo-se os registros documentais. O sistema de embalagens deve ser empregado, conforme as especificidades do material biológico transportado. As embalagens de que trata o caput devem ser utilizadas exclusivamente para finalidade de transporte, e constituídas de material apropriado, conforme o disposto nesta resolução, sem prejuízo do disposto em outras normas vigentes específicas, a cada material e modo de transporte, e subsidiariamente, nas instruções do fabricante das embalagens. Para o material biológico humano classificado como substância infecciosa, categoria AUN 2814, devem ser aplicadas as disposições normativas vigentes, referentes à instrução de embalagem, PI 620, sem prejuízo do disposto em outras normas vigentes, específicas a cada material e modo de transporte. Para o material biológico humano classificado como substância biológica categoria BUN 3373, devem ser aplicadas as disposições normativas vigentes, referentes à instrução de embalagem PI 650, sem prejuízo do disposto em outras normas vigentes, específicas a cada material e modo de transporte. Para a categoria espécime humana de risco mínimo, devem ser aplicados os seguintes requisitos mínimos relacionados, sem prejuízo do disposto em outras normas vigentes específicas, a cada material e modo de transporte. Embalagem primária, dotada de dispositivo, que garanta vedação à prova de vazamento, e impermeável para amostras líquidas, e no caso de amostras sólidas ou semissólidas, recipiente resistente, dotado de mecanismo de fechamento, que impeça o extravasamento do material. Embalagem terciária rígida, resistente, de tamanho adequado ao material biológico transportado, e dotada de dispositivo de fechamento, observando-se que materiais laváveis e resistentes a desinfetantes podem ser reutilizáveis. E, embalagem secundária, de material resistente de forma a conter a embalagem primária, à prova de vazamento. Para as amostras biológicas transportadas em embalagem interna frágil, passível de quebra, furo ou rachadura, é necessário que se observem os seguintes aspectos. A embalagem primária deve estar disposta de maneira a evitar choques entre si, e ou com a embalagem que a envolve, de forma a manter a integridade do material transportado. E, para amostras líquidas, deve ser utilizado material absorvente, integrando o sistema de embalagens, de forma a absorver todo o conteúdo da embalagem primária, no caso de extravasamento de material. Para o material biológico humano, que não se enquadre nas classificações dos artigos 13, 14 e 15, e que sejam sabidamente isentos de agentes infecciosos, ou que tenham sido submetidos a processos de neutralização e ou inativação, que sejam materiais biológicos secos, coletados em dispositivos específicos, sangue e componentes para transfusão, células, tecidos e órgãos para transplante, deve-se aplicar,
para os procedimentos de embalagem, o disposto no artigo 15, sem prejuízo do disposto em outras normas vigentes específicas, a cada material e modo de transporte. Para a classificação do material biológico humano a ser transportado, deve-se utilizar o diagrama de classificação de risco, aplicado ao transporte de material biológico humano, de acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, em conformidade com o anexo desta resolução, sem prejuízo do disposto em outras normas vigentes específicas, a cada material e modo de transporte. No caso da utilização de mecanismos de sobreembalagem, para acondicionamento de embalagens, deve-se garantir que cada embalagem seja corretamente rotulada e sinalizada, de acordo com o determinado nesta resolução, sem prejuízo do disposto em outras normas vigentes específicas, a cada material e modo de transporte. Somente embalagens constituídas de materiais passíveis de limpeza, secagem e desinfecção ou esterilização, caso sejam tecnicamente justificáveis, poderão ser reutilizadas, mediante protocolos definidos, e com a manutenção dos registros dos procedimentos realizados. Chegamos ao final deste vídeo, obrigada e até a próxima!